Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene e estou aqui hoje com um quadro novo para vocês, rapaziada. Hoje vamos falar sobre os efeitos do Mundial de Clubes no futebol brasileiro. Então, é a estreia do nosso programa, o Só Se Fala Nisso, que é basicamente um programa sobre o assunto da semana, o assunto que esteja em alta no mundo do futebol na semana, ou algo que a gente ache pertinente. E como o Mundial de Clubes acabou, e antes dele mesmo, já estávamos discutindo sobre o impacto desse Mundial no futebol brasileiro, seja financeiro, seja na questão do calendário. Então hoje esse é o programa para a gente entrar em todos esses tópicos. E hoje não temos Jaime Júnior aqui. Jaime Júnior não pôde participar dessa gravação, mas tem um convidado mais do que especial. Ele, Pablo Moreira, craque de bola, nutricionista, meu amigo há muito tempo. E aí, meu camarada, como é que você está? Fala, Guilherme, beleza? Amigo, Boa tarde aí, rapaziada. É um prazer estar aqui hoje cumprindo esse papel muito difícil que é ficar no lugar do Jaime. É, Se a galera espera de mim que fale tanta besteira quanto ele, acho que não vai ter por aqui hoje, mas assim, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite, representar essa bancada aí gigante que vários nomes já passaram por ela já. aqui na época do Mundial. E estamos aí para falar do Mundial, trazer um tema diferente do que vinha sendo debatido até então, né? Pois é, né? Abandonamos a loucura, né? Jaime Júnior não está aqui e vamos atrás de um debate sério agora. Então, rapaziada, só para explicar como vai funcionar esse programa, a gente vai falar dos efeitos pós-mundial que podem acontecer no futebol brasileiro. Vamos falar sobre a questão financeira, né, sobre a bolada que os times ganharam e como isso pode impactar na disputa daqui para frente do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E também no final vamos falar sobre, na segunda parte, perdão, vamos falar sobre os impactos no calendário, né? Porque já sabemos da maratona de jogos que vem por aí. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, Pablo, você que deu a ideia deste programa aqui, desse tema, gostaria que o senhor já começasse a trazer os seus pontos da parte financeira. Exato. Vou começar explicando aqui a situação que, assim, quando surgiu a ideia do Mundial e quando ele foi começar, que eu tive acesso aos valores que os clubes iriam receber, eu já fiquei muito inconformado. Assim, não preciso falar do time que eu torço, mas posso dizer que não simpatizo com 3 dos 4 clubes brasileiros presentes no Mundial. O que aconteceu com o seu time ontem, inclusive? Assim, a gente Não, está sem gravando comentários, eu não numa preciso quarta. citar o meu clube aqui. Tudo bem. Mas, como torcedor, a minha primeira reação foi de ficar inconformado porque, assim, só pela participação, os clubes brasileiros eles já iam receber 80 milhões de reais. E aí, assim, putz, pensando a nível europeu e tudo mais, do Super Mundial, esse é um valor normal, né, para eles, até porque é em dólar, né? Mas convertendo aqui para o real, é um valor já acima do que a gente é acostumado aqui. 80 milhões, se eu não me engano, é muito mais que o campeão brasileiro ganha, né? Mais, Do bem mais. Brasileirão. Então, assim, eles estariam recebendo esse dinheiro só por participar. Aí, 11 milhões por vitória, 5 milhões de reais por empate, sei lá quantos milhões por participar, por classificação, acho que são 40 milhões por classificação. Então, assim, foi uma coisa que a princípio eu me inconformei como torcedor, mas depois eu já comecei a pensar em outros impactos que poderia trazer, não assim, só para o meu lado torcedor, né? Mas para o futebol brasileiro no geral. Porque assim, o Fluminense ganhou mais de 220 milhões, Palmeiras 200 milhões, Flamengo 150. E assim, quando a gente pensa nesses clubes voltando aqui para o futebol brasileiro, como que vai ficar a competição? E assim, não precisa necessariamente ser como que vai ficar o brasileiro 2025 desse ano, mas pensando também em anos próximos, né? Tipo, como é que vai ficar a comparação desses clubes que receberam uma bolada tão grande, assim, sem ter sido campeão do Mundial, né? Só pela participação. Claro que eles não estão lá à toa, todos eles foram por Sim. mérito, isso aí, tranquilo, sem tirar essa parte. E nem estou culpando nenhum desses times por isso pelo dinheiro que eles receberam, mas eu acho que isso não faz parte da realidade brasileira. Então, quando a gente compara com clubes aqui do Brasil, Ceará, Fortaleza,
Vitória, Vasco, Juventude, tipo, como é que vai ficar a competição entre esses clubes, sabe? Assim, o Fluminense mesmo é um ótimo exemplo, porque ano passado eles estavam com grandes dívidas e tal, se lutaram para não cair um grande tempo do futebol, no Brasileirão, e assim, isso é ótimo para a competição, né? A nível de competição, porque fica muito disputado. E aí você pensa agora o Fluminense voltando com 220 milhões assim no bolso, e assim, cara, como é que vai ficar para os outros clubes, sabe? Tipo, eu acho que vai aumentar muito mais a dificuldade para os clubes brasileiros que não participaram do Mundial. E além disso, a gente corre um risco de, assim, a longo prazo, a gente ter maior inflacionamento ainda do futebol brasileiro, pensando nos maiores clubes. Então, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, cito esses três, que já são clubes que têm um potencial financeiro muito grande, normalmente Uhum. são os clubes que brigam lá em cima, tanto Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, são os últimos campeões. Então, assim, ele já tem uma receita muito maior do que a dos outros clubes. E aí agora você acrescenta 200 milhões ali na receita deles. E assim, como é que vai ficar essa isonomia do campeonato, sabe? Tipo, eu penso assim, putz, daqui a 5, 10 anos, eles conseguindo aumentar as receitas, aumentar os lucros e tal, melhores contratações, eu fico um pouco preocupado de, tipo, como que vai ficar o Campeonato Brasileiro, sabe? A nível de disputa, de Uhum. competição. Então, era isso que eu comecei a pensar sobre o Mundial, esses impactos financeiros que ele poderia trazer para o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro ele não está preparado para receber essa grana que está caindo sobre esses clubes. Cara, eu concordo 100% com tudo que tu falou. E até pra completar o que tu falou aí de quanto ganha o campeão brasileiro, é 48,1 milhões de reais na última edição do Campeonato Brasileiro. Ou seja, só de participar do campeonato, os caras ganham quase o dobro de, Exato. de quanto o campeão brasileiro ganha. E aí que já entra a minha crítica total e, tipo, só que entendendo o que aconteceu. Eu acho que a FIFA ela pegou e jogou esses valores lá pra cima justamente para ser um atrativo Entretenimento, aos audiência, clubes. E principalmente aos clubes europeus, porque assim, se fosse metade disso, os clubes brasileiros já estariam interessados. com Já certeza. Eu estariam. acho que assim, a parte do futebol brasileiro, se fosse mínimo dinheiro valendo, o futebol brasileiro ele ia querer participar, porque é legal, Sim, assim, a competição, tipo, no começo sim. eu não estava nem Exposição acompanhando, de tava, marca. tipo, tava indo contra, assim, tipo, acho que fiquei chateado mesmo com essa grana. Mas aí depois que eu comecei a assistir, eu falei, pô, é muito massa, realmente. O Botafogo ganhando PSG ali, achei muito massa, sabe? Sabia que o Flamengo ia ganhar do Chelsea, então, tipo, a competição em si ela é massa, sabe? Tipo, sem Sim. envolvimento de dinheiro, sabe? Pô, ver o futebol brasileiro crescendo, disputando contra times europeus, isso é muito legal. Mas realmente a questão do dinheiro, tipo, leva para um outro nível, que aqui no futebol, nós, né? É porque, tipo assim, a FIFA joga os valores lá pro alto pra atrair os times. Aí, beleza, aí a FIFA fala, pô, eu tô querendo só atrair, mas, tipo, isso gera um efeito no futebol nacional, que eles não estão, no futebol nacional brasileiro, que eles não estão nem aí, cara. Tipo, com- vamos concordar com isso. E eu vou até botar na tela aqui um dado que eu trouxe, que é, eu queria mostrar pra vocês essa questão aqui, ó. Que isso aqui é quanto faturou os 20 melhores times do ano passado em Uhum, questão de faturamento, né? Você tem o Flamengo aqui em primeiro, Palmeiras, Corinthians. Aqui não aparece o Botafogo, né? Mas o Botafogo seria o. Deixa eu até conferir aqui. Seria o quinto colocado, apenas atrás do São Paulo. Então você tem aqui o Flamengo com uhum, 1,334,4 bilhões, né? E aí, eu trouxe aqui para efeito de comparação uma simulação de quanto cada um desses times que disputaram o Mundial arrecadariam a mais. Então, o uhum. Flamengo, com 107 milhões que eles ganharam, eles iriam para 1,482,280 milhões. O Palmeiras, 1,429,220 milhões. O Botafogo, o Botafogo que teve 719 milhões de faturamento no ano passado, com os 98 milhões que eles receberam de premiação, né? Porque o Botafogo, na verdade, ele ganhou 104 milhões ali, só que como eles são SAF, eles pagam Tem 5% um a imposto. mais quando esse dinheiro entra no Brasil. E com isso, o Botafogo tem, somando faturamento mais o que ganhou no Mundial, 817 milhões, o que faria deles ali o quarto maior disparado, né? Acima de Uhum. São Paulo e apenas atrás do Corinthians, né? Que é outro canhão, né? De publicidade. E aí você teria o Fluminense, e é esse do O Fluminense. Fluminense é o principal exemplo. Pois é, porque o Fluminense aqui, ó, vocês veem.
arrecadou isso aqui, ó, faturou isso aqui no ano passado, 684,2 milhões. O Fluminense ganhou uma bolada de 236 milhões 850 mil. Com isso, o Fluminense, somando o faturamento do ano passado mais a premiação no Mundial, 921 milhões, o que corresponde a um aumento de 34% do faturamento do ano passado do Fluminense. Ou seja, basicamente um terço do que o Fluminense faturou ano passado, eles conseguiram pelo simples fato de disputar o Mundial de Clubes. E só para efeito de comparação aqui, a última coisa que eu ia trazer em relação a isso é essa premiação do Fluminense, que foi a maior entre os clubes brasileiros do Mundial, ela é maior do que esses 4 times aqui, ó, faturaram no ano passado: Cuiabá, Vitória, Ceará e Atlético Goianiense. Ou seja, o que eles ganharam por simplesmente participar do campeonato é maior que o faturamento de 4 times, dos que entre os 20 que mais faturaram no ano passado. E um deles, eu queria chamar a atenção para isso aqui, é o Vitória. E por que eu tô chamando a atenção do Vitória? O Vitória, ano passado, terminou na frente do Fluminense o Campeonato Brasileiro. Então, tipo assim, lógico que o Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023. Sem tirar o mérito do clube. Sem tirar, tá ligado? Tipo, beleza, tipo, o critério era quem foi o campeão nos últimos anos, o Fluminense foi um deles, beleza. Só que, tipo, do ponto de vista meritocrático, cara, qual o recado que você passa pros outros times? Porque, basicamente, assim, Fluminense, ano passado, era uma bagunça. O time brigou para não cair depois de um ano campeão de Libertadores, em que entrou dinheiro, entrou investimento, os holofotes estavam no Fluminense. Eles, mesmo assim, brigaram para não cair até a última rodada. E chega no ano seguinte, você vai participar de uma competição que você vai ganhar mais do que o Vitória ganhou no ano passado. Tipo, qual que é o recado que você passa pro futebol brasileiro, tá ligado? Tipo, aqui não interessa gestão, o Fortaleza aí, aqui, ó, esse exemplo aqui também é ótimo, né? Porque ele não é maior do que Fortaleza e Bahia, só que é quase. Só o que eles ganharam. Porque o Fortaleza é 258 milhões, o faturamento do ano passado, e o Bahia 298. Então, assim, não é tão distante os 236 milhões que o Fluminense ganhou. E assim, você contra dois times muito organizados. Que era uma coisa que eu queria trazer também, assim, qual que é a mensagem que passa, né? Eu queria trazer, tipo, uma situação hipotética. Vamos supor que nos próximos 2, 3 anos, 4 anos, o Corinthians ganha a Libertadores e vá para o Super Mundial. O Corinthians, eu peguei esse time como exemplo porque eu acho que é o maior exemplo que a gente tem aqui no futebol brasileiro de um time totalmente endividado, que parece que não tem dívida, né? Age como se não tivesse dívida, cada vez contrata gente mais cara, 3 milhões de salário para o Dorival, tá devendo 10 milhões só de luvas lá pro DP, enfim. Assim, é um clube muito endividado, uma dívida bilionária, e age como se não tivesse essa dívida. E aí vamos colocar o exemplo que o Corinthians continua fazendo essas contratações caras, como se não tivesse nenhuma dívida, e é campeão, e participa do Super Mundial 2029 lá, e ganha 200 milhões de reais. E assim, qual que é o recado que esse time passa? Qual que é o exemplo que fica aqui pro futebol brasileiro? O que vai pensar o Fortaleza ali, que estava com 250 milhões de receita anual, e tentando fazer tudo certinho, né? Tentando fazer um balanço positivo. O Fortaleza, ele é assim, um ótimo exemplo de gestão, né? E realmente eles conseguem, eles fazem tudo certinho, conseguiram subir, crescer muito nos últimos anos, sempre tentando fazer tudo dentro da linha, né? E aí como é que fica o Fortaleza vendo? Caraca, esse Corinthians aí, pô, não pagou ninguém, deve todo mundo, contrata como se não tivesse nenhuma dívida, os caras foram campeão. Vou fazer isso também, pô. Vou parar de pagar as contratações, vou estourar o orçamento, vou me endividar e não vou pagar. Porque, assim, qual que é a mensagem que vai ficar? Se a gente vê os clubes endividados hoje fazendo isso, o Corinthians indo para a Libertadores ali depois do ano passado, aumentando a dívida bilhões, sabe? Então é um outro impacto, porque, assim, aqui no futebol brasileiro compensa. Inclusive, esse situação específica que eu trouxe do Corinthians e do Fortaleza foi uma situação que aconteceu no ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, na Sul-Americana, não sei se você lembra. Que o Corinthians se enfrentaram nas oitavas, nas quartas da Sul-Americana, não lembro qual foi a fase, e o Corinthians ganhou de 3-0 um jogo, 2-0 outro jogo, né? 5-0 no agregado. E aí eu peguei aqui, até separei, o comentário de um comentarista do Sport TV, que ele fala assim, o 5-0 acumulado do Corinthians sobre o Fortaleza, ele é indiscutível. O que tem para discutir é como o Brasil permite que o Corinthians tenha feito essa quantidade de contratações com um monte de compromissos não cumpridos.
é o duelo de quem cumpre tudo contra quem não cumpre nada. E assim, é um Exato. reflexo perfeito assim da questão brasileira, sabe? E aí quando você traz toda essa grana que tá vindo do Super Mundial, eu acho que é uma situação muito mais preocupante e eu não vejo ninguém comentando sobre essa parte, sabe, financeira. Sim. Não, e tem a questão, tipo, pô, eu sou dirigente de um time, por exemplo, eu sou santista, né? Pô, se eu sou dirigente do Santos, eu tô olhando essa situação toda. O Santos já não é nenhum grande exemplo, assim, de gestão financeira, por mais que nos últimos anos tenha diminuído a dívida, tá ligado? O Santos tem tempo já que não é aquele time de atrasar salário, mas tem transfer ban rolando. Mas se eu sou presidente do Santos, eu olho essa situação e falo, cara, eu vou investir tudo aqui nesses próximos 2, 3 anos pra ganhar uma Libertadores, né? E aí eu vou pro Mundial e só de ir pro Mundial eu vou ganhar 100 milhões, assim, tipo, passei de fase, pum, Só de toma, 100 participar. milhões. Então, tipo assim, Pois é. isso fora, assim, premiações de outras competições, porque como a gente trouxe, você tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Que Copa do Brasil, principalmente, né? Paga muito bem. É. Mas, assim, é lógico, né? Que é outro nível de visibilidade o Mundial de Clubes em relação à Libertadores. Só que eu não acho que justifique de qualquer maneira, né? E, assim, já como a gente já entrou na parte dos efeitos, Eu queria eu acho só que. pontuar Pode falar, pode mais falar. uma coisa que você, assim, que a gente estava falando sobre não tirar o mérito da participação dos clubes, né? A gente está trazendo toda essa questão financeira, desses impactos, e assim, o Fluminense ganhou 80 milhões só por participar, o Flamengo só por participar. E, assim, a gente sabe que eles não estão participando à toa, né? Eles foram campeões da Libertadores e estão lá participando. Mas tem um caso que entra nisso, que é o do Boca Juniors, aqui da Argentina. O Uhum, Boca Juniors ele não foi campeão da Libertadores para estar participando sim. do Super Mundial. Então, assim, caraca, tipo, a gente tá trazendo a discussão pro futebol brasileiro, mas assim, e na Argentina, como é que ficam os clubes de lá também, sabe? Tipo, pô, o Boca Juniors nem foi campeão, ele foi, porque acho que era do ranking da Conmebol, não? Ele participou, É. alguma coisa assim. E assim, como é que fica, tipo, aí eu entro na meritocracia já, sabe? Ali da Uhum. Argentina, tipo, trazendo ali pro lado. Pô, como é que fica os clubes da Argentina vendo o Boca Juniors receber essa bolada toda pela participação, sabe? Tipo, é muito É um frustrante time mesmo. que não ganha nada tem tempo. Sim, Não ganha nossa, nada. pois é. Mas é isso, pode Não, continuar, sabe? e lá agrava ainda mais porque, tipo, os caras estão. O Boca e o River estão recebendo em dólar. Sim, E já pra eles são é um os peso únicos muito dois. maior. E já são os únicos dois times que pagam em dólar da Argentina. Então, tipo Pois assim. é. Assim, a nível de Tipo, competição, sabe, tipo, pô, é muito ruim pra estrutura do futebol, sabe. não, muito. E ainda mais se você pensar que o futebol sul-americano, na minha visão pelo menos, hoje virou um brasileirão. E tem as outras ligas ali que Sim. você vai ter 2 times fora do Brasileirão que vai disputar uma Liberta. Mas, Uhum. tipo, na minha visão, já hoje é mais difícil você disputar uma Copa do Brasil do que a Libertadores, Com certeza, não tem nem dúvida, já do tem ponto de anos vista isso, técnico. Então, tipo, já você tem anos. só colabora ainda mais pra uma disparidade, tipo assim, vai ser Brasileirão, Boca e River. Acabou. Ninguém E o mais e disputa. o Independiente Del Valle também, O Independente Del Valle é forte perigoso candidato. mesmo. O resto eu fecho com você. É, e aí, só pra trazer mais dos efeitos do lado financeiro, é o aumento dessa disparidade financeira que já existe há anos. E aí eu vou trazer o exemplo. Não tem como fugir disso, do Flamengo, cara. Que, em relação a cotas de televisão, assim, nos últimos. Lógico que esse ano muda um pouco, né? Você tem uma tentativa de uma divisão mais justa ali da Libra e da Liga Forte, LFU, né? Liga Forte União. Isso. Aí, eu tinha até pesquisado aqui para entender mais ou menos como é que estavam essas divisões de cotas, mas já já eu entro nisso. Só que a gente vem de um contexto histórico que times como Corinthians, como Flamengo, o Flamengo eu vou usar como exemplo porque é quem estava no Super Mundial, Sim, mas de times que ganham 20 vezes mais do que o último colocado do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo dá muito mais audiência. Verdade, mas tipo assim, se você quer ter uma liga saudável, uma liga atraente para o público, essa distância não exatamente. é interessante. Então, assim, você soma um time que há anos e anos e anos ganha muito mais do que os demais. Durante esse período já deveu caminhões de dinheiro, já teve uma série de complicações jurídicas e financeiras. E que, tipo, lógico, aí o mérito total do Flamengo se reestruturou nos últimos anos, mas você já vem desse contexto histórico que existe Sim, uma disparidade é financeira mais e você favorável. e você acrescenta a isso o dinheiro que eles ganham no Mundial de Clubes. Então, tipo Uhum. assim, aí já começa a entrar
começando a entrar na parte do calendário, é o seguinte, porque assim, a gente vai ver a maratona que vai ter agora de jogos, eu vou explicar isso já já. Só que assim, numa maratona de jogos, que você tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sei lá, durante 4 meses seguidos, quarta, domingo, quem você acha que vai sobreviver a essa maratona? O Fortaleza, que tá fazendo tudo direitinho, como você falou, tipo, pagando todo mundo em dia, mas não tem o mesmo dinheiro que esses clubes, ou o Flamengo, que, que já há anos e anos recebe mais que todo mundo, e esse ano ainda tem um acréscimo no Mundial. O que ele vai fazer? Ele vai contratar 2, 3 jogadores para cada posição. Então, tipo, na quarta joga um time, na quinta joga no sábado joga o outro, aí na terça joga outro, no domingo joga outro. Então, tipo, você só colabora para um processo de espanholização do futebol brasileiro, que é Falar aquela questão elitização, que é tipo aquele negócio da La Liga, que você tem 2 times ali, aí você tem um Atlético de Madrid que se colocou na briga, e o resto, cara, é muito, muito abaixo. E a gente já tá entrando nesse processo nos últimos anos, assim, acho que Flamengo, Botafogo e Palmeiras a nível financeiro, eles já estão elevando o sarrafo para outro nível, e aí, tipo, sim. você ainda tem esse combustível, né? Uhum. Você só agrava a situação. Sobre isso foi, assim, exatamente foi o ponto que eu comecei a pensar depois desse Mundial, foi justamente dessa espanholização do futebol brasileiro. Eu pensei na França, pensei na Alemanha também, mas eu acho que a Espanha ela se encaixa melhor, porque aqui a gente tem Flamengo, a gente tem Palmeiras e tem Botafogo. Então, realmente, são dois clubes maiores ali, o terceiro brigando ali, que está entrando agora, né, o Botafogo, e pode até se tornar maior a longo prazo, assim, também, porque é uma grande quantidade de dinheiro. E, assim, o que faz do futebol brasileiro tão bom, assim, como produto, é essa competitividade, cara. É você ver o Flamengo perdendo para o Juventude porque tá jogando lá no Sul e tal, e depois você vê o Botafogo empatando com o Coritiba no final, sabe? Essas coisas que acontecem aqui no futebol Sim. brasileiro, você vê um time pequeno conseguindo ganhar no time grande, e essa disputa, o campeonato acirrado, um time grande lutando para não cair. Assim, isso faz do produto do futebol brasileiro um produto muito legal. Você pensa assim, Alemanha, França, cara, não tem graça nenhuma esses campeonatos, cara. A gente já Nenhuma. sabe que vai ser campeão no final. Então, assim, a gente já tem aqui no Brasil esses três expoentes, esses clubes que são mais fortes e sempre vão estar brigando nas três frentes. No Brasileirão, é na Copa do Brasil, é na Libertadores, eles sempre já vão estar lá. E aí você adiciona mais essa quantidade de dinheiro. Assim, hoje a gente pode não, tipo, imaginar nisso, né? Para quem tá assistindo falar, cara, tipo, nada a ver o que eles estão falando, mas, tipo, pensa nisso acontecendo recorrentemente, sabe? Pelos próximos 10 anos, e em um time médio barra pequeno, eles não vão ter nem oportunidade de ver esse dinheiro, porque eles não vão conseguir chegar nessas competições. Então, assim, pensa num time da Série B subindo, cara. Que competição esse clube vai ter? É um time da Série B que vai subir, vai se matar o ano inteiro, vai se endividar, vai tentar contratar uns jogadores que vai ter dificuldade para pagar o salário deles só para tentar se manter na Série A. Então, assim, vai ser muito difícil a gente conseguir, continuando essa estrutura, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir ver essa isonomia no futebol. Vai ser cada vez mais difícil para os clubes médios, para os clubes pequenos. Um outro exemplo que eu posso trazer sobre isso, sobre essa inflação, né? É a contratação do Fluminense, que contratou o Soteldo. Foi 30 milhões, foi isso? Isso, com, isso. com um salário de mais de R$ 1 milhão. Então, assim, aí você pensa assim, cara, se o Fluminense, se o Soteldo custa 30 milhões, então esse cara aqui vai custar tanto. E assim, o Fluminense tem Uhum. dinheiro para trazer o Soteldo agora, porque eles, pô, ganharam 200 e tantos milhões, já iam ganhar 80 Não, milhões pela é participação, né, que foi antes dos... 236, então se tu for pensar, eles ainda têm 200 milhões pra investir, Isso. tá ligado? Então, assim, e a contratação foi antes do Super Mundial, né, então, assim, eles não estavam contando com os 200, mas eles já tinham 80, né. Então, aí, cara, se o Soteldo foi isso, o Fluminense tinha dinheiro para pagar, pô, a gente vai ganhar bastante dinheiro, vamos pagar essa grana aqui nele mais cara. E assim, aí como é que vai ficar? Caraca, se o Soteldo custa isso, como é que vai ficar para um Vitória, para um Sport, para contratar alguém assim, sabe? E esse cara vai falar, cara, se o Soteldo ganha 1,5 milhão, eu quero ganhar pelo menos 800 mil. Então, assim, para Sim, esses clubes menores, vai fica cada vez inflacionar. mais inviável, sabe? Uhum. Não, eu até acho que tá melhorando um pouco, principalmente essa questão da divisão das cotas de TV, em relação ao que era nos últimos anos, né? Agora com esse contrato que teve a divisão, né, da Libra e da LFU, eu peguei aqui, é mais ou menos 40, 30, 30 a divisão. 40% fixo para todos os times, 30% aí que são variáveis em relação à colocação do time na competição
e 30% em relação à audiência. O da LFU muda um pouco, é 45, 30, 25, então não é tão diferente assim. Sim. Então, assim, eu acho que já tem um movimento de tornar isso mais justo, apesar de não achar que seja o ideal ainda. Porque, assim, pra mim o ideal é uma Premier League da vida que é 50, 25, 25. Mas estamos chegando lá. Só que quando a gente faz esse apelo, lógico que você que tá assistindo, você que é torcedor, por exemplo, do Flamengo, que eu trouxe o exemplo aqui, ou do Palmeiras, ou do Corinthians, que são os times que costumam ganhar mais com cotas de televisão, lógico que você vai pensar assim, mano, eu quero que se ferre todo mundo, pô, eu quero que meu time ganhe mais. Só que, assim, eu entendo totalmente, tipo, eu provavelmente se eu tivesse no lugar de vocês, talvez eu tivesse esse mesmo pensamento, pelo menos de forma inicial, mas quando você bota no papel, cara, e quando você para pra pensar no futebol brasileiro como um produto, Exato. se você quer o futebol brasileiro melhor, e aí isso vai respingar em seleção, vai respingar em outras áreas, você precisa de uma igualdade maior, tipo assim. Claro. Pelo menos, eu não digo nem de igualdade, porque, tipo assim, você De tem que ter o isonomia. mérito de cada clube. Pelo mérito, tipo, do trabalho que está sendo feito, você tem que ganhar mais de acordo com aquilo que você está produzindo. Só que, tipo, a Dentro de um questão é, teto, né? Dentro de uma a questão organização. é o ponto de partida. Não são, todos não partem do mesmo ponto. Tipo, você tipo, já começa o campeonato com um time partindo daqui, que é o, sei lá, um Flamengo, um Corinthians, e você tem, sei lá, o Cuiabá e o Red Bull Bragantino aqui. Tá ligado? Tipo, como é que você iguala isso? E assim, Então, sobre o que você pode falar, pode falar. falou, da questão assim, se eu for torcedor do Flamengo, do Palmeiras e tal, que assim, pensar. Cara, é realmente isso. Inclusive, tipo, nas conversas que eu tive sobre essa questão dos impactos do Mundial com outras pessoas, falando, pô, é claro que você tá reclamando, pô, teu time não tá lá e não sei o que. Eu falei, cara, é óbvio que se meu time tivesse lá, eu ia estar feliz com a grana que eu ia estar ganhando. Mas aí, ainda assim, eu pensaria nessa questão, sabe? Tipo, pô, por mais que eu esteja feliz com a grana que meu time tá ganhando, eu sei, eu reconheço que isso não faz bem para a estrutura do futebol brasileiro. É a mesma Sim. coisa da questão de arbitragem. Tipo, porra, eu reclamo quando a arbitragem rouba pro meu time, rouba contra o meu time, rouba não, né? Tem um erro contra o meu time, mas quando ela favorece meu time, o erro dela, eu não falo nada, eu não me posiciono, sabe? Uhum. Então, cara, fica nessa, sabe? Enquanto a gente não conseguir pensar no futebol como um produto de igualdade, assim, cara, o Flamengo não pode ganhar menos que os times. O Flamengo tem que ganhar pelo menos 10 vezes mais, porque o Flamengo é 10 vezes maior que todos os times. Cara, bota o Flamengo para disputar, competir sozinho, cara. É, Não vai ué, ter pô, competição. Exato, o Flamengo exatamente, ele não se concordo faz grande contigo. só por ele faz grande nas competições em que ele joga, entende? Com E assim, outros clubes precisa dos grandes. outros clubes, Exa exato. exato. Então essa foi a nossa discussão sobre a parte financeira e agora já pulando para a parte que eu queria entrar mais, né, que é a do calendário principalmente. E assim, primeiro, só para trazer o contexto, eu já achava que antes já era uma loucura esse Mundial, assim, na minha visão. Ah, mas é porque o Santos não tá, o Santos não disputa. Tá bom, você pode achar o que você quiser, mas desde o início o Pablo sabe, falava, eu acho que esse Mundial é uma loucura. Tipo, e Uhum. assim, eu acho que os times europeus, a partir do próximo, a não ser que a FIFA mantenha esse dinheiro ou aumente ainda mais os valores pagos, Eu eu acredito que vai duvido aumentar. muito que os times europeus vão disputar, e não pelo ponto de vista do clube, porque o gestor do time, lá, o Florentino Pérez, pô, tá pagando muito, vão jogar e ponto final, eu quero dinheiro pro Inclusive clube. é um dos caras que quer que seja de 2 em 2 anos, né, o Super Mundial. Sim, Ele é a favor disso. ele já queria um meio que um É, super mundial lá, que era aquela Super Champions, exato. né, que ia ter. Aí o Aí o eu já acho que a discussão de não ter é muito mais pelo lado dos jogadores, e não tem pra onde você fugir, irmão. Hoje o futebol é dos jogadores. Os Uhum. jogadores mandam no futebol. O jogador quer sair do time, ele sai. O jogador quer jogar no clube X, ele vai jogar lá, tá ligado? Tipo, hoje é quem manda no futebol. E a gente vê o Rafinha falando, e não só o Rafinha, o Klopp deu uma entrevista até, a rapaziada ficou brava e tal. Só que, cara, é porque a gente não pensa no ponto de vista deles. Falando das competições europeias, lógico que é sobre futebol brasileiro a discussão, mas o Javier Tebas, o presidente da La Vale. Liga, ele tinha falado já antes do Mundial que achava impossível essa competição acontecer. Por quê? Porque os clubes não teriam interesse. Porque a Champions, que é o maior produto possível para um clube europeu, ela já aumentou. O calendário, as férias deles já diminuíram. A Champions aumentou. E junto a isso, você tem Copa do Mundo ano que vem, cara. Então, tipo,
Aí agora já trazendo pro futebol brasileiro, olha a maratona de jogos que a gente vai ter. Assim, até trouxe aqui, ó, vou usar o Flamengo como exemplo. O Flamengo do dia 23/8 até o dia 29/7, do dia 29/7 contrário, né? Até o dia 23/8, o Flamengo vai ter 13 jogos para disputar. Então, tipo assim, são 13 jogos em 43 dias, uma média de um jogo a cada 3 dias. Ou seja, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Uhum. quarta, domingo. Isso durante um período de 43 dias. Eu acho que eu falei errado, né? Eu falei 29/7, é dia 12/7, perdão. Dia 12/7 até dia 23/8. Então, tipo, como você tem uma qualidade mínima de futebol com 3 dias para descansar? E quando a gente pensa em dia de descanso, Não é a descanso. gente tá falando só da parte física, mas a parte estratégica que, tipo, a gente não leva em consideração muitas vezes, tipo, os times não se preparam pra jogar uns contra os outros. Os times Hum, não têm tempo pra desenvolver uma cultura de futebol, uma filosofia de futebol sim. durante esse período. É impossível. Você consegue, no máximo, um treininho, que é aquele treino, assim, tipo, você tem que treinar tanto o ataque e a defesa pra se preparar pra jogar contra o time que você vai jogar no domingo. Sabe? Tipo, você jogou quarta, quinta você descansa, sexta você treina e sábado você joga. Então, tipo assim, tipo, qual que é a possibilidade. E assim, o primeiro turno do futebol do Campeonato Brasileiro, motivado também por esse Super Mundial, que o primeiro semestre já teve que botar um monte de jogo num espaço curto de tempo. Você já teve uma qualidade, na minha visão como analista, péssima. Pra mim, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tecnicamente falando, foi terrível. Primeiro turno Assim, não, né? Primeira metade pré-mundial, né? Porque ainda não acabou o turno. e assim, pensando na qualidade dos jogadores que vieram para cá esse ano, né? A gente ainda leva isso em consideração, mas assim, isso Decepcionante. que você comentou, né, da quantidade de jogos num espaço curto de tempo. E aí, quando a gente ainda acrescenta que a gente está falando de Brasil, que é Uhum, assim, é da torcida mais imediatista que existe. Então, você pega um clube ali que vai jogar 12 jogos em 40 dias. Cara, se você fez 5 deles mal, cara, já era. Seu clube já era. A torcida vai estar lá xingando, vai estar no pé, vai estar querendo uhum. cabeça do treinador. O jogador não vai jogar mais, vai querer botar no banco, sabe? Então, quando a gente pensa ainda que assim, a nossa cultura é de ser uma cultura imediatista, cara, a gente não dá nem espaço para a galera trabalhar, sabe? Então, assim, treinador mesmo, cara, o treinador tá ali com 2 meses de trabalho, 2 meses ali, 8 jogos, né? Em um cenário normal. E já tem, não, manda embora, manda embora. Então, assim, realmente não dá tempo da gente desenvolver um futebol. Eu acho que o potencial daqui seria muito maior do que o que a gente apresenta. Mas realmente ele não é bem estruturado para receber esse E futebol. Por isso que a gente foi só manda para fora. isso foi demonstrado nesse mundial. Tipo, a gente mostrou que a gente Exato. chegando fisicamente bem e, tipo, com dias ali pra se preparar pra montar um time pra jogar contra um adversário determinado, específico, Uhum. a gente Sim. consegue apresentar. Lógico que não é o mesmo nível ainda da Europa, mas a gente já demonstrou que essa distância de Não é uns anos tão pra cá diminuiu. E a Sim. gente tem matéria-prima, a qualidade dos jogadores no Brasil é muito alta. Eu acho que, tipo, a minha grande questão da diferença não é nem só técnica, eu acho que é principalmente tática e física. E pra mim, taticamente, nos últimos anos já diminuiu também. O Brasil melhorou a sua qualidade de técnicos, e não só dos técnicos brasileiros, mas dos técnicos que estão no futebol brasileiro. Você tem um intercâmbio muito maior, você tem mais técnicos portugueses, argentinos, etc. Uhum. Então, assim, só que aí entra no outro ponto que é o físico. E, tipo, cara, como é que você vai ver. Pode anotar o que eu tô falando. Pré-Copa do Mundo, ano que vem, vocês vão ver a quantidade de jogadores machucados que nós teremos pré-Copa do Mundo. E na Copa passada já foi isso, já rolou isso. E Copa passada, a Copa foi no meio da temporada europeia. Então, assim, era outro cenário. Nessa Copa do Mundo, eu não tenho dúvida que várias seleções vão perder jogadores importantes antes da Copa por conta de lesão. E aí, um exemplo que eu trago é tipo o Hakimi. O Hakimi, eu vi lá, ele tá tipo 4 anos, 3 anos já sem férias, tá ligado? Porque ele jogou Uhum. Olimpíadas, Copa Africana de Nações, depois jogou Super Mundial e ano que vem vai ter Copa do Mundo. Então, tipo, o Uhum. cara não tem férias, tipo, o cara não tem descanso. O Sim. instrumento de trabalho do jogador de futebol é o corpo. Como você está bem para exercer a sua função,
que é exercida com o seu corpo se o seu corpo não está descansado. Sim, Tipo assim, perfeito. não, E assim, não tem equilíbrio. E, tipo, igual você falou, ainda mais se tratando de futebol brasileiro, que você ainda tem o acréscimo dos estaduais que ocupam, pelo menos nesse ano, que ainda foi diminuído. Foram uhum, 3 meses de calendário de estadual, cara. E você sobra assim, porque na teoria era pra ter 10 meses, né, de futebol, 2 meses de parado, de férias. uhum. Só que na prática não é bem assim. Mas pensando nisso, de 10 meses de futebol, você só tem 7 pra jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores Americano, ou Sul-Americana e o Mundial ainda. Então são sim. 4 competições, fora os torneios de seleções nesse meio do caminho. Data FIFA, né, essas coisas. E assim, acho que Uhum. o Brasileirão esse ano, se eu não me engano, ele vai até dia 21 de dezembro, uma coisa assim, né? Inacreditável, E velho. os estaduais, eles já começam, tipo, a 10 de janeiro já tá começando. Então, pô, realmente a gente espera que o jogador seja uma máquina. E se o jogador chegar cansado e não desempenhar, a gente ainda vai xingar e vai reclamar e falar que ele é ruim. É, chama de Falar, vagabundo, pô, mas ganha ganha essa grana milhões. toda aí, ganha essa grana Ah, toda aí e não mostra, sabe? Tipo, pô, a gente não trata eles como uhum, seres humanos, né? É como máquina mesmo. Então, realmente é assim, absurdo. E assim, eu não consigo, assim, agora que está mudando, né, a presidência da CBF e tal, começaram a surgir algumas discussões sobre essas mudanças de calendário, porque, cara, é inviável. Ano que vem realmente vai ser eu acredito nisso também sobre a Copa do Mundo, que vai ser um período assim cheio de lesão, porque pô, não aguenta. Assim, é fisicamente muito difícil, cara. E a gente perde muito do uhum, potencial de vários jogadores por conta dessa sobrecarga que a gente faz com eles. A gente, né? A gente, o futebol. uhum. Sim. O, e aí entra numa questão que foi justamente o que motivou a criação tanto do Mundial. É porque eu acho que a do Super Mundial ela tem uma explicação um pouco política da parte da FIFA, tá perdendo influência em relação à UEFA, porque a UEFA hoje ela tem o melhor produto do futebol mundial, um produto melhor que a Copa do Mundo, porque ocorre todo ano, que é a Champions League. Então, tipo, além, tipo, da Eurocopa, dos campeonatos nacionais, a UEFA ela tem um campeonato que é todo ano é uma Copa do Mundo de clubes todo ano, que, assim, uma visão eurocentrista, mas só que é a verdade. O campeonato mais importante do mundo de clubes, do ponto de vista de clubes, é a Champions League. E aí, o que era a tentativa do Florentino Pérez com aquela criação da Super Champions e tal, que foi meio que o ponto de partida para esse Super Mundial? As pessoas não assistem mais futebol como antes. O público de futebol mudou muito. E por quê? Porque as pessoas querem ver. As crianças de hoje em dia, ela pega o celular, quer ver vídeo curto, é vídeo rápido, é highlight. Ela não. Quantas Sim. crianças você conhece que conseguem ficar 90 minutos olhando para a tela para tela vendo um jogo durante os Uhum. 90 minutos, prestando atenção no jogo todo? Ninguém. Nem eu provavelmente vou conseguir fazer isso, tipo, num jogo ao vivo. Você vai parar ali, nem que seja por um minutinho ali, vai mexer no celular, vai olhar as mensagens no WhatsApp, Sim. vai ver o que o rapaziada tá falando no Twitter. Tipo, naquele momento que o jogo tá, tipo, o time tá tocando a bola atrás ali, então você não tá prestando tanta atenção. Aham. Então, tipo, a ideia era justamente você botar os melhores pra jogar contra os melhores pra você aumentar a audiência, assim, aumentar o dinheiro e tal. Só que o efeito de um calendário ruim, de excesso de competições, é justamente lesão. E lesão você tem o quê? Você tem jogador fora de combate, você, sei lá, você perde os seus melhores jogadores. Sei lá, o Neymar não joga hoje contra o Flamengo. A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira. Hoje tem Santos e Flamengo. Vamos supor, o Santos jogou 40 jogos até aqui. Neymar Uhum. chegou machucado. Qual que é o interesse das pessoas, e eu nem falo de santistas e flamenguistas, das pessoas de ver esse jogo sem o Neymar? Nenhum. Sim. Nenhum. Tipo, você provavelmente não veria esse jogo se o Neymar não fosse jogar. Eu não sei A nem não se eu ser- vou ver, mano, mas. Então. Então. Mas, tipo, você cogita ver Sim, com o sim. Neymar em campo. É uma coisa que Então, me traz interesse. exatamente. Então, Uhum. assim, aí, e nem só lesões, cara. A gente pode pensar só de poupar jogadores. A NBA rola muito isso, né? Que é eles começaram a punir os times que poupavam jogadores em jogos transmitidos na TV aberta americana lá. Então, tipo, por exemplo, se ia ter o Lakers contra o Golden State Warriors. Se o Golden State Warriors, que jogou um dia antes, num jogo que foi, sei lá, pra dupla prorrogação, e aí eles poupam o Curry no dia seguinte, num jogo da TV aberta, eles são punidos. Então, tipo É assim, isso, loucura e isso. isso é um. E justamente por quê? Porque se o Curry não jogar, ele.
a audiência diminui. Audiência. E o jogo na TV aberta é para atrair o máximo de gente possível. E isso é um efeito que eu enxergo acontecendo, se agravando. Eu acho que foi um tiro no próprio pé de FIFA, de tudo. Tipo assim, Uhum. eu acho que isso vai ser algo que vai piorar a qualidade dos jogos, Sim. vai piorar a qualidade do futebol, que vai cansar os jogadores e, consequentemente, menos audiência ainda. Uhum. Eu concordo demais com isso. Assim, a própria NBA, a gente já viu essa temporada mesmo, né? Tipo, que não é um fenômeno que tá acontecendo só aqui no Brasil, né? Mas agora com os playoffs da NBA, os jogadores reclamando, cara. A gente teve quantas lesões que foram de tendão de Aquiles essa temporada? Os jogadores Três ficaram fora. só de superestrela. Só de Pois é. superestrela. E fica o quê? Um ano fora, cara. Você pensa ficar um ano parado por causa de uma lesão dessa, sabe? Assim, não que necessariamente a lesão foi por sobrecarga, mas assim, tem muita influência, né? E os jogadores Com certeza. reclamando de aumento de lesões, que teve muito, de descanso, assim, nos playoffs, você, assim, pô, jogar um jogo vai para prorrogação, você tem um dia de descanso antes de viajar para a cidade seguinte Uhum. para jogar, sabe? Então, Pegar assim, um voo que você já descansa exato. mal. Então, Então, assim, aí, não é tipo, uma coisa que acontece só aqui no futebol brasileiro, né? sim, tipo, isso é um problema que acontece em outros lugares, em outros esportes, e, tipo, e a gente já tem esses exemplos e a gente não está aprendendo com Exato. esses exemplos, a gente não está aprendendo com os erros dos outros. E aí, aí eu queria começar com as possíveis soluções, a gente não vai entrar tão a fundo assim na discussão dessas soluções, mas proposições que eu ou o Pablo enxergamos para esses problemas, Sim. porque senão vai dar 2 horas de programa, né? Então eu queria começar com é, justamente para mim o calcanhar de Aquiles do calendário do futebol brasileiro, não tem como fugir disso, que é o estadual. Só que eu nem falo de fim dos estaduais. Para mim, assim, eu acho muito difícil que os estaduais acabem, mas eu acho inviável que eles sigam da mesma maneira que funciona, né? Tanto o carioca, o paulista, o gaúcho, enfim. Porque, como eu disse, são 3 meses de calendário. O Corinthians jogou a final no dia 27/3 contra o Palmeiras. Ou seja, finalzinho ali, praticamente 3 meses de calendário só pro estadual. Lógico que você tem ali pré-Libertadores, fases iniciais da Copa do Brasil durante esse período. Só que você pensa, o que seriam esses 3 meses pro futebol brasileiro se a gente tivesse eles livres para distribuir? Sim. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Quantas semanas livres os Aham. jogadores teriam, os times teriam para descansar? Quanto. E aí eu acho que já resolve boa parte desse problema, porque essa maratona de jogos que a gente vai ter agora, ela não existiria se o estadual fosse encurtado ou, dependendo da sua visão, fosse extinguido, né? Sim. E assim, realmente eu acho que os estaduais, eles, assim, eu não sou a favor, tipo, da extinção dos estaduais. Assim, a gente pensando hoje no produto que os estaduais entrega, ainda mais se você pensar no futebol carioca, que é o pior estadual que existe, assim, a pior Uhum. organização de campeonato, sem premiação, sem organização, realmente é um produto muito ruim que eles entregam nos estaduais. Mas a gente não pode deixar de fora os clubes menores, os clubes que treinam o ano inteiro, se preparam um ano inteiro só para jogar Sim, o estadual, porque são clubes que o único calendário que eles sim. têm é o estadual. Então, Mas aí eu assim, acho que é um problema que é lá de cima, é da federação, porque eu exato. acho um absurdo sem tamanho, um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de clubes que a gente ter só 4 divisões profissionais. Sim, Tipo assim, sim. não tem a menor condição. A Inglaterra, você tem 10 divisões. A Inglaterra é desse Aham, tamanho aqui, gente. A sim, Inglaterra é do tamanho de São Paulo, tá ligado? Tipo, não tem a pois é. menor condição. E aqui no Brasil a gente passa por isso, que existem clubes, vários clubes que, assim, a vida deles, o ano Sim. deles vai ser ali naqueles 3 meses do estadual, sabe? Às vezes nem isso, às vezes vai ser nos 2 jogos que eles vão fazer com os times grandes da região, sabe? Uhum. Isso já é o suficiente. Então, tem clubes que se preparam um ano inteiro só para isso. Então, assim, aí você vai tirar o estadual pensando só nos clubes grandes, assim, a gente não contribui com a estrutura do futebol brasileiro, só com a elite, né? Então, realmente eu não sou a favor, mas, assim, um ponto que você comentou é ótimo, essa solução de, assim, que seria uma solução, né, de criar outros campeonatos para esses clubes menores disputarem, isso já seria, assim, muito bom.
E, assim, de um jeito realmente melhorar, diminuir um pouco a quantidade de jogos. Eles já estão tentando mudar um pouco esse ano, esse calendário. Isso aqui já ajuda bastante, né? O calendário dos estaduais. Mas eu concordo com você, realmente. A gente conseguindo fazer um ajuste nos estaduais, um pouco menor. é, e, assim, pensando mais longe, assim, né? Até voltar com os estaduais que seria, tipo, outros torneios, sabe? Tipo um Rio-São Paulo, que faziam antes, né? Sim. Tipo, competições entre os estados, que, assim, pô, você tá propondo coisas diferentes ali, sabe? Aí você consegue contribuir ainda, assim, com Sim, audiências, você vai estar preparando esses clubes, assim, em outros estados também, e aí você dá oportunidade para os clubes pequenos jogarem com outros clubes de outros estados, o que pode ajudar, uhum. mas é um problema do futebol brasileiro, cara. É, assim, muito complicado. Os estaduais, eles são importantes, eles já, assim, desvalorizaram muito do que eram antigamente, assim, antes dos anos 2000, os campeonatos estaduais, principalmente o Carioca, né, eram um dos mais disputados, e a galera levava Sim. muito a sério. Hoje assim, pelo menos o Já foi o Carioca, né, campeonato mais importante para os times sim, brasileiros. assim, o Carioca hoje, os 4 grandes, pelo menos, as primeiras 3 rodadas eles tentam poupar, tentam colocar o time reserva, o time da base e tals, e agora o Carioca, o campeonato, a Ferj começou a punir os clubes que poupassem os jogadores por mais de 3 rodadas. Então, assim, cara, é totalmente inviável, sabe? Você tem um produto que não é legal, um produto que não dá audiência, a preparação, assim, tipo, você vê que pelo menos os clubes grandes, eles não querem participar ali, tipo, pelo menos das primeiras rodadas, né? Então, assim, o modelo que tem hoje, ele vê que não é legal. O Campeonato Paulista já é um exemplo totalmente diferente, que você tem ali fase de grupos, classificação, premiação, que é uma outra coisa que não tem no Campeonato É bem Carioca, distante do Campeonato Carioca. muito distante. Então, assim, o Campeonato Paulista ele pode ser um exemplo de como a gente pode melhorar outros estaduais aqui do Brasil, sabe? E assim, mas eu acho que deveria ser feito tipo de uma maneira geral, porque assim, não tem muito para onde correr, porque cada região vai ter o seu estadual e a sua organização, né? Mas que de alguma maneira, tipo, a CBF pudesse ajudar, né, esses clubes, essas regiões a organizar os campeonatos, pelo menos para ficar alguma coisa mais organizada, mais isonômica de uma Uhum. maneira geral. Perfeito. Como o nosso tempo aqui já está quase estourando, eu quero que tu traga mais uma solução para o ponto de vista financeiro, né? Porque como Ótimo. uma possível solução que eu trouxe do calendário, que foi a parte que eu Uhum. mais me aprofundei, foi essa questão dos estaduais. Aí eu quero que você Sim. traga também uma Perfeito. questão Um outro ponto que eu financeira. gostaria de trazer, que assim é uma coisa que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos já no futebol brasileiro, mas pensando nos impactos financeiros, seria do fair play financeiro. Eu acho que Uhum. assim é impressionante a gente ter começado com a SAF sem começar com o fair play financeiro. Inacreditável, cara. Isso É vai ser assim, vai ser tipo, a gente vai ver quando começar o fair play financeiro, isso vai ser uma merda, porque quem foi comprado antes o e pôde benefício investir do jeito que quis, já vai ter exatamente. vantagem do caramba, que quem virar SAF pra frente não vai ter essa vantagem, e Sim. isso eu acho um absurdo. E assim, realmente, o fair play financeiro ter começado antes das SAFs é uma coisa que não faz sentido e beneficiou vários clubes que viraram SAF e SAFs que deram certo também, né, minimamente, foram Tira beneficiadas uma disso. indireta pro Botafogo, Pablo. Seria tanto uma indireta para o Botafogo quanto uma indireta para uma SAF que não deu certo. Pode É, encaixar nas duas aí. Uma SAF perfeito. específica que não deu nada certo. Mas o fair play financeiro, assim, eu acho que ele já deveria existir antes mesmo da discussão das SAFs. Isso já seria muito importante para o nosso futebol brasileiro, porque assim hoje o que fica para esses clubes, né, da discussão que a gente estava tendo dos impactos financeiros, o que vai ficar de salvação para esses clubes, assim, sem contar o fair play financeiro ainda hoje, mas clubes que estão subindo a Série B, clubes que estão com dificuldades econômicas, clubes que têm várias dívidas, assim, cara, o Botafogo estava lá na Série B 2021, virou SAF, olha aí, pô, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi lá pro Super Mundial, tá fazendo grana pra caramba, eu vou virar SAF. Então você, tipo, a sua salvação é você vender o seu clube para um capital, às vezes capital externo, capital interno, e você vendendo o clube, né, para uma empresa, assim, um grupo de fora, estrangeiro, você está entregando seu clube na mão de uma empresa, assim, que às vezes nem vê o futebol da maneira que você vê, não enxerga Sim. isso com a paixão que o torcedor vê, mas só como um produto mesmo, como uma fonte de renda. E assim, cara, vai ser isso mesmo que vai virar o nosso futebol brasileiro, sabe? Tipo,
A solução para esses clubes é virar SAF, é se vender para ganhar mais dinheiro. Então, assim, não vai girar em torno da paixão, mas sim em torno do dinheiro, sabe? Então, o mais importante não é a organização, é a estrutura, é o clube, é a história, a paixão. O mais importante é o dinheiro. Quem tem mais vai ganhar mais, sabe? Então, Sim. eu traria como, assim, voltando agora, né, para a discussão, eu traria como solução o fair play financeiro que já deveria ter sido instaurado há muito tempo. Assim, como eu já tinha trazido antes, né, a questão da distribuição igualitária de cotas de TV, eu acho, igual eu falei, eu já acho que estamos num caminho legal, tipo, essa questão da Libra, da LFP, você dá mais autonomia para os clubes negociarem da Sim, maneira que eles entendem os seus contratos de televisão, né, não é só uma entidade que representa todos os clubes, então agora eles têm essa autonomia, e de escolher, né, tipo, eu quero receber assim, quero receber assado, então eu já acho que é legal. Mas, rapaziada, essa foi a nossa discussão. Esse foi o Só Se Fala Nisso sobre os efeitos do Mundial de Clubes no futebol brasileiro. Só pra deixar claro, rapaziada, esse programa aqui não é pra falar que o Mundial é uma merda, pra falar que o Mundial tem que eu acabar, ia fazer essa que ressalva também. tipo assim, não é sobre isso. São efeitos negativos, porque assim, eu fiquei um mês aqui fazendo cobertura dessa porra desse Mundial, falando que foi legal pra caramba. Eu não mudei de opinião do dia para a noite, mas isso aqui é um outro ponto de vista que a gente queria trazer, porque lógico que tem a parte legal, a recuperação da autoestima do futebol brasileiro, um monte de coisa, visibilidade, muita coisa que esse Mundial trouxe, muita coisa legal, tá ligado? E, tipo, pros clubes que participaram, muita grana, então, tipo, pra eles é legal, só que a gente tá tentando trazer uma outra perspectiva aqui de um ponto de vista mais macro, né? Do futebol brasileiro como um todo e como isso vai refletir no nosso futebol. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, rapaziada. Eu me amarrei fazendo esse programa, que o programa estava previsto para 30, 40 minutos de programa, já estamos aqui com mais de 50, então, sinal de que rendeu bem. Foi do caralho, Pablo. O que você achou, meu amigo? Então, Você, seu desempenho hoje aqui foi impressionante, meu amigo. muito obrigado. Vim aqui cumprir um papel diferente do Jaime, né? Vim realmente falar sério aqui hoje. Hoje não teve muita gracinha, Mais não teve o jornalístico, Botafogo né? falando que o PH falando que o Botafogo é melhor que o PSG, vestido de mascote biriba, nem nada disso. Hoje foi realmente papo sério. Mas essa ressalva que você fez era uma coisa que eu iria fazer também na hora de despedir. E assim, você, torcedor flamenguista, tricolor, palmeirense, botafoguense, cara, não acho que a gente está aqui falando mal do seu time, criticando o seu Não time, estamos invejando vocês, não. ou assim, a gente está invejando porque a gente não foi para o Mundial, essas coisas assim. Não, não pense nisso só como uma discussão clubista, mas como realmente uma discussão a nível de futebol brasileiro, estrutural. Foi o que eu comentei da arbitragem. Quando favorece meu time, eu vou ficar calado, mas quando desfavorecer meu time, eu vou criticar, eu vou falar que é tudo uma merda, sabe? Então, assim, Uhum. a gente tentou trazer uma discussão ampla, realmente a nível estrutural de futebol brasileiro. A gente não está querendo atacar nenhum clube ou criticar, nem nada disso. Mas queria agradecer a minha participação e o programa. Realmente foi muito bom discutir isso com você. Espero que o pessoal que esteja assistindo entenda o ponto da discussão mesmo e que possam pensar mais coisas sobre, porque realmente foi uma coisa que eu não vi ninguém comentar até então. Ninguém falar sobre algum impacto que isso poderia trazer para o futebol brasileiro. Eu realmente confesso que não vi, mas foi um programa muito bom mesmo e espero que a gente consiga estar aqui mais vezes para debater sobre futebol e Estaremos. tabelar ideias. Beleza? Agradeço muito a participação. Excelente. Então, rapaziada, eu só te agradecer mais uma vez aí, Pablo. Obrigado aí pela força, mano. O Jaime não pôde estar aqui hoje, então foi ótimo ter uma presença. Ainda mais que era um programa mais sério, né? Uma presença mais séria, digamos assim, né? Pra não esculachar ele aqui. Um beijo aí pro Jaime. Valeu. Mas foi isso então, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, sininho da notificação para não perder os vídeos que estão vindo por aí. Deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou, mas se você for deixar um dislike, pelo menos explique o que você não Explica, concordou com deixa a um gente aí nos comentário. comentários. O que importa é você interagir, compartilhe nos grupos de futebol, no grupo do... Se você é flamenguista, no grupo dos flamenguistas, se você é vascaíno, no grupo dos vascaínos, no grupo do jiu-jitsu, do karatê, da família, todos os grupos, espalhe a palavra. Fiquem ligados, me sigam aqui no @guilherme.analista, porque lá eu vou estar postando as novidades do Decifra Futebol,
que já já tá saindo a nossa página, tanto no Instagram como no TikTok, etc. Então foi isso, rapaziada. Mais uma vez agradecer a audiência de vocês e é nóis. Valeu.